Seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre a graduação em administração com foco em mercado financeiro da Faculdade Hub. E no vídeo de hoje, além de conhecer mais sobre a graduação, você também vai entender um pouco mais sobre a minha visão de mundo e um pouco sobre a minha trajetória, os meus erros e o que eu poderia ter feito muito melhor. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele tem o potencial de transformar a sua jornada, a sua carreira e a sua vida. Tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre esse cara aqui. Esse cara aqui sou eu, ou pelo menos era eu. E nessa época, muitas coisas passavam pela minha cabeça quando eu estava no processo de decidir que faculdade eu faria. Eu não tinha muita clareza sobre o que eu faria, assim como muitos de vocês não têm muita clareza do que deveriam fazer. A gente fica numa incógnita entre o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que dá dinheiro. Existe realmente uma projeção? Isso aqui vai me tornar alguém bem-sucedido? Isso vai impactar positivamente a minha vida? Então eu não tinha clareza do que eu queria fazer. Eu tinha decidido na época fazer relações internacionais, e aí quando eu olhei para relações internacionais, eu acabei decidindo fazer relações internacionais, já que ela era administração com um currículo internacional. E a ideia das pessoas escolherem administração é porque a administração ela pode ir para muitos lados diferentes. Então daqui vem essa vontade das pessoas fazerem administração. Eu sonhava em ter um futuro brilhante, assim como provavelmente você que quer ter um futuro brilhante, e o meu sonho, ao decidir fazer relações internacionais, se tornou ser um diplomata corporativo. A minha ideia era terminar a faculdade, ser um diplomata corporativo e viajar pelo mundo representando as corporações, tomando decisões que envolvem relações entre países, quem sabe até trabalhar próximo de alguma organização internacional. Então eu tinha esse sonho, eu tinha essa vontade, eu fiz 3 anos de mandarim, eu estudei inglês minha vida inteira, minha faculdade foi em inglês, espanhol e em português. Então eu queria realmente me dedicar a relações corporativas pelo mundo. Mas logo no primeiro ano de faculdade, tudo mudou na minha vida. Porque aí eu descobri que a minha paixão era outra. E isso daqui é o que acontece na maioria das trajetórias que eu conheço. Você começa a faculdade, descobre que a sua paixão é outra, ou que o que você está fazendo não vai te satisfazer. E aí eu entendi que o meu real sonho era trabalhar no mercado financeiro. Era isso que eu queria. E na época tinha pouca informação disponível sobre investimentos. Só que por mais que não tinha tanta informação sobre investimentos, por mais que não tinha tanta clareza do caminho, não me faltava disposição. Disposição para quê? Para ler tudo que eu encontrava sobre empresas e investimentos, para trabalhar como garçom no Outback. Aqui sou eu trabalhando no Outback. Eu trabalhava de madrugada, final de semana, às vezes fechava o restaurante 3 horas da manhã, numa época onde os meus amigos não faziam isso. Então não me faltava disposição para trabalhar. E também não me faltava disposição para fazer operação em bolsa. Então eu comecei a investir. Eu comecei meu processo de adentrar no mercado financeiro. Só que assim como tantos brasileiros, eu tive pensamentos de trancar minha faculdade. Eu vi que isso não era uma coisa só minha. Quase 3,5 milhões de alunos evadiram de universidades privadas no Brasil em 2021. Isso significa que as pessoas começam a faculdade, muitas vezes começam sem saber com exatidão qual é o futuro delas ali. No momento que elas começam a entender, elas se arrependem, elas descobrem que elas gostam de outra coisa e aí elas se perguntam, caramba, será que eu saio da faculdade agora que eu descobri? Será que agora que eu já estou há um tempo na faculdade eu continuo? Então eu me perguntei, vale a pena eu estudar relações internacionais mesmo sabendo que não é o caminho que eu vou seguir? Eu fiz essa pergunta para mim. Infelizmente eu não tinha opção melhor. Eu não tinha uma opção melhor do que continuar a fazer a faculdade. Porque eu queria trabalhar com o mercado financeiro e nenhuma faculdade brasileira era de fato focada em preparar estudantes para trabalhar no mercado financeiro. As instituições financeiras, até hoje no Brasil, elas vão contratar geralmente engenheiros, economistas e administradores. E além disso, depois que a gente entra numa empresa, aí a gente é treinado para trabalhar no mercado financeiro. Geralmente é isso que acontece. Então não é que a gente é preparado na faculdade. Geralmente a gente faz um curso sobre alguma coisa, consegue um emprego e lá a gente aprende. Ali a gente começa a ser treinado para trabalhar no mercado financeiro. As pessoas vão aprender então no dia a dia e não na faculdade.
Bom, se eu vou ter que aprender tudo que eu preciso depois de começar a trabalhar, então é melhor eu continuar aqui e me formar o mais rápido possível. Esse foi o meu pensamento. Se a faculdade não vai me preparar para o emprego, então é melhor que eu termine ela o mais rápido possível, para que eu possa entrar o mais rápido possível em um emprego, para que eu comece de fato a me preparar o mais rápido possível. Qual era então a minha possibilidade na época? A alternativa que eu tinha era estudar nos Estados Unidos. Essa era a alternativa que eu tinha. Eu poderia estudar na Wharton, na Yale, na Columbia, porque lá você tem faculdades que te preparam para o mercado financeiro. Só que existem algumas dificuldades, alguns problemas aqui, porque eu não tinha dinheiro. E na Princeton, por exemplo, você tem uma anuidade de $59 mil. Aí eu tenho aqui em Massachusetts Institute of Technology $60 mil por ano. Em Harvard, $59 mil por ano. Então eu estou falando aqui de mais de 300 mil por ano em mensalidade. E aí você também tem despesas de aluguel, alimentação, lazer e tudo isso em dólares. 4 anos de curso, então eu teria que pagar mais de R$2 milhões para fazer faculdade fora. Nesse momento, eu desisti de fazer faculdade fora, não era um caminho para mim, porque eu não tinha dinheiro. Só que onde todo mundo viu dificuldades, eu acabei olhando para oportunidades. Então você deve conhecer um pouco da minha trajetória. Me formei, trabalhei, dei errado, dei certo, empreendi, vendi um negócio, conquistei notoriedade no mercado financeiro, comecei a produzir conteúdo, aí veio o Primo Rico, o Grupo Primo, o negócio cresceu, ficou relevante nacionalmente e aí a gente decidiu então criar a Faculdade Hub. A gente criou a Faculdade Hub para ela ser a instituição de ensino superior do nosso grupo, credenciada no MEC. Então, ao invés de ficar esperando e observando todos esses problemas, que a gente não tem uma faculdade que de fato te prepara para trabalhar no mercado financeiro hoje, decidiu criar a nossa própria faculdade. E aí, depois de criar a nossa própria faculdade, a gente criou o primeiro curso de graduação em administração com ênfase em mercado financeiro. Então é muito importante que a gente criou algo com um foco aqui. E a gente fechou uma parceria com a Faculdade Hub para que o nosso aluno tenha um diploma de instituição americana também. Ele é o melhor curso do Brasil hoje para você trabalhar em bancos, em corretoras, em fintechs, em gestoras de fundos, em assessorias ou consultorias de investimentos ou outras instituições financeiras. A gente criou essa graduação para te preparar para estudar e sair de lá, ou antes de sair de lá, você está trabalhando nesse mercado. E essa graduação é também o melhor curso para quem deseja trabalhar no exterior ou numa empresa estrangeira no futuro, dentro do mercado financeiro. O que a gente tem, nenhuma outra escola tem. Nenhuma outra escola no nosso segmento tem. A gente tem um programa forte para você trabalhar com finanças. A gente tem 2 diplomas de graduação, um no Brasil e um nos Estados Unidos. E a gente tem aulas com professores de universidades americanas, tudo isso por um preço acessível. Além do diploma de graduação em administração no Brasil, você também pode tirar simultaneamente um diploma de graduação em Digital Business pela AGTU. A AGTU é a American Global Tech University e é uma universidade na Flórida, que é a parceira do Grupo Primo. E aí você tem um melhor custo-benefício. Por quê? Porque você tem, por um lado, aulas com professores de Harvard, Columbia, Dartmouth e muitas outras, e você vai pagar bem menos do que você paga em faculdades top de linha no Brasil, como a GV, a INSPER e o IBMEC. E as principais deficiências que as universidades brasileiras têm, a ideia é que a gente consiga sanar isso e a gente vem sanando, entregando muito resultado até agora. Porque as faculdades hoje no Brasil não te preparam para ser bem-sucedido, não te preparam. Pode perguntar para as pessoas ao seu redor que fizeram faculdades, inclusive boas faculdades. Não foi a faculdade que preparou elas para ser bem-sucedido. E essas faculdades, em geral, oferecem muito conteúdo, mas pouca coisa que, de fato, vale dinheiro. Por isso é muito comum a gente ver engenheiro dirigindo Uber, por exemplo. Nada contra o Uber, pelo contrário, acho que é uma profissão super nobre. Mas você não precisa de uma grande formação para você se transformar num Uber. Então você passar por 5, 6 anos estudando, às vezes, engenharia
para virar Uber, não faz sentido. Você veio para cá porque não conseguiu um emprego na sua área ou um emprego que seja melhor remunerado. Também é comum a gente encontrar advogados com salário médio de R$ 3.539. Tá? Isso daqui são dados que a gente pegou no vagas.com. Então você pega salários médios para quem estudou muitos anos para virar um advogado. Também é comum a gente encontrar médicos recebendo menos de R$ 30 por consulta. Então todas essas são profissões, ou pelo menos formações que deveriam ser muito prestigiadas, né? Médico, advogado, engenheiro. E é muito comum ver muitos desses sendo formados e depois ganhando pouco dinheiro. Só que a culpa não é toda das escolas. O setor de educação no Brasil, ele é bastante regulado. E os currículos eles são um pouco flexíveis. Só que as universidades poderão se manter mais atualizadas e ensinar o que faz diferença para os alunos. Então, o que as escolas deveriam ensinar na minha concepção? Elas deveriam ensinar finanças para que a gente possa prosperar ao longo da vida. Então, a gente aprende sobre tudo e aí, no final das contas, tudo que a gente aprende acaba tendo como um dos grandes objetivos fazer dinheiro. Só que a gente não aprende nada sobre dinheiro. A gente deveria aprender sobre marketing, porque se a gente não aprender sobre marketing, vendas, negociação, não adianta nada eu ter um grande conhecimento, um grande produto, ou agregar valor, se eu não consigo entregar isso daqui de fato, e eu precisaria aprender sobre empreendedorismo, porque a gente precisa criar negócios disruptivos, a gente precisa ter uma cabeça de negócios. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro no futuro, é ter esse pensamento diferente. Infelizmente, o que as faculdades ensinam hoje são basicamente currículos engessados e desatualizados, professores que dominam a teoria, mas não têm muita experiência prática, baixa adoção de novas tecnologias, então a faculdade começa com uma boa tecnologia, passa o tempo e vai ficando ultrapassada. Pô, pega a inteligência artificial hoje. O que ela é hoje já é bizarramente superior ao que ela era há 6 meses atrás. E daqui a 6 meses ela mudou de novo. Existe uma desconexão com os recrutadores das empresas, a faculdade não tem uma comunicação de preparar para o que os recrutadores querem, o que as empresas estão precisando, e também disciplinas que não têm uso prático para os alunos. É muito comum você ver muitas coisas sendo ensinadas que a gente não vai usar no dia a dia, jamais. É muito comum isso acontecer. E para você ter uma noção, só 4 em cada 10 alunos que começam uma graduação chegam ao final do curso. Então eu diria que a gente tem 60% de evasão. Por quê? Por causa que eu te falei. O aluno vai lá, começa uma faculdade, meio que, eu comecei onde eu passei, eu comecei onde eu achei que seria legal, eu achava um negócio, descobri outro, pensei que eu gostava, mas gosto de outra coisa, será que não vale a pena eu parar agora? Então todas essas perguntas fazem com que a pessoa ela desista no meio do caminho. E pra você ter noção, a taxa de evasão é muito alta. Então aqui a gente pegou, são dados do MEC, aqui, em 2016, né? Pega todos os cursos de graduação que começaram em 2016. Em 2016 mesmo, 16% de evasão acumulada. Aí em 2017, 32% de todos os alunos que começaram a graduação aqui, eles pararam de fazer faculdade. Aí se você pegar 5 anos, a maioria dos cursos vão demorar entre 4 e 5 anos, em 5 anos, 56% dos alunos evadiram. Mas mais importante que isso, só 26% dos alunos terminaram a graduação. É como se a cada 10 alunos, 2,6 alunos terminaram a graduação em 5 anos. Isso daqui é chocante. Então, cada dia mais as faculdades estão entregando menos do que o mercado precisa. E é natural que o aluno olhe para o lado e fale, cara, será que eu estou no lugar certo? E eles saiam. Então, dos que se formam, que são poucos, como eu mostrei para vocês, a gente tem basicamente 2 caminhos a serem seguidos. Fez faculdade, já é difícil terminar. Terminou? Tem 2 caminhos que geralmente se formam. O primeiro é que essas pessoas começam a fazer trabalhos que poderão ser feitos até porque não fez faculdade. Que é um caso do Uber, por exemplo, ou vários outros casos. E, de novo, não é um desrespeito ao pessoal do Uber. É só uma questão de 5 anos para se formar como engenheiro e atuar como Uber, ou 5 anos para fazer alguma coisa e depois acabar fazendo outra, é porque você não conseguiu. E aí você acabou abraçando o que você precisava. Então, ou você acaba fazendo um trabalho que poderia ser feito sem ter tido 5 anos de faculdade ou 4 anos de faculdade, ou muitas vezes a gente começa como estagiário em alguma empresa e a gente demora para progredir. Esses são os 2 principais caminhos
geralmente quando você se forma? Quando eu decidi criar a Faculdade Hub, eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria? Eu não queria agregar só mais uma linha no currículo ou no LinkedIn do aluno. Eu não quero que você se forme só para falar, tem um diploma de graduação na Faculdade Hub. Não quero só isso. E eu também não queria formar alunos que não tivessem os conhecimentos mais demandados pelo mercado. Qual que então é o meu objetivo? O meu objetivo é, primeiro, entregar a melhor formação do Brasil para quem quer trabalhar no mercado financeiro ou no exterior. Segundo, eu quero formar profissionais para assumir cargos de liderança aqui no Brasil. Eu quero criar uma geração de empreendedores financeiros. Eu quero usar a educação digital para oferecer um produto premium e acessível. E eu quero ser a escola que ensina o que as outras escolas não ensinam. Eu quero ser diferente. E o nosso método ele pode ser resumido em 10 pilares fundamentais. Eu vou passar por eles todos agora. 10 pilares fundamentais definem como a gente pensa a graduação aqui no Brasil. O primeiro pilar, a gente quer preparar o aluno para fazer negócios ou trabalhar no mercado financeiro. A gente quer que o nosso aluno seja preparado para isso. Só que os cursos de administração eles costumam ser muito generalistas e eles abordam mais de 30 áreas de conhecimento. Aqui, você entra aluno e você vai sair um homem ou uma mulher de negócios. A gente foca no que vale dinheiro de fato. O que vale dinheiro hoje? Conhecimento de finanças, conhecimento de gestão, conhecimento de marketing, conhecimento de vendas, conhecimento de tecnologia e conhecimento de empreendedorismo. Esse é o nosso foco. Então você vai entrar um menino e vai sair um adulto. Você vai entrar uma menina, vai sair uma mulher. Você vai estar preparado, preparada para assumir posições de destaque que são bem-sucedidas e bem remuneradas no mercado. A gente se enxerga como uma escola de negócios, assim como as maiores business schools americanas. Então aqui tem a Columbia Business School, a Chicago Booth, a Harvard Business School. A gente se enxerga assim. Por que a gente se enxerga assim? Por que essa é a nossa visão? Porque os homens de negócios eles ganham mais. Eles ganham mais, simplesmente ganham mais. Por exemplo, um CEO no Itaú, 67 milhões de reais. CEO na Hapvida, 67,4. JBS, 58 milhões. Na Vale, 52. Né? E a gente segue assim por diante. Esses aqui são salários de homens de negócios. São grandes salários, claro que em posições de destaque, mas com o tempo a gente vai preencher posições como essas com alunos que vieram da graduação da Faculdade Hub e eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a gente ensina o que você precisa para se destacar. E dentre as principais áreas de negócios, a gente dá preferência para finanças. Por que a gente dá preferência para finanças? Porque esse é o nosso DNA. A gente ensina finanças para os brasileiros desde o nosso nascimento. Faz quase 9 anos, 9 para 10 anos, que a gente começou a produzir conteúdo de finanças num blog. E aí depois a gente foi aprimorando toda essa entrega, mas desde os nossos primórdios, o nosso DNA é finanças. Finanças, negócios, finanças. As empresas do setor financeiro são as mais lucrativas do Brasil. Então veja só, aqui a gente tem em bilhões de reais o valor das empresas mais rentáveis e bem-sucedidas negociadas na Bolsa de Valores. Então a gente tem o setor de petróleo em primeiro lugar, muito por causa da Petrobras, mas em segundo lugar a gente tem o setor financeiro. Disparado. Então esse gráfico só vai considerar as empresas da Bolsa, só que se a gente considerar empresas fora da Bolsa, no Brasil, como XP, Nubank, PagBank, Stone, aí o setor financeiro ele é disparadamente o número 1. E não só as empresas são maiores e mais lucrativas no setor financeiro, como os salários do setor financeiro estão entre os maiores do Brasil, segundo o guia salarial da consultoria Robert Half. Então, se eu pegar um CFO, né, você vai ter um salário que pode ir de 60 mil a 96 mil reais. Se eu pegar aqui um diretor executivo da mesa de trading, 54 mil a 84 mil reais. Se eu pegar um analista de ações, 15 mil a 23 mil reais. Então você tem uma série de posições, mas o que eu queria mostrar para vocês é que as posições do setor financeiro são as mais bem remuneradas na indústria. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Vamos seguir o dinheiro. Você precisa seguir o dinheiro.
Existe um conceito muito popular nos Estados Unidos chamado follow the money. Então vamos seguir o dinheiro aqui, ó. Primeiro, forte conhecimento em finanças. Segundo, você consegue, com esse conhecimento, trabalhar em instituições financeiras. Essas empresas são as que mais lucram no Brasil. Consequência, elas pagam os melhores salários. Então, o conhecimento de finanças te permite trabalhar numa empresa financeira. As empresas financeiras são as que têm o maior lucro no Brasil e aí são as que mais podem pagar salários. Então, existe um prêmio maior a ser distribuído onde existe mais lucratividade. Então, você precisa seguir o dinheiro. E o dinheiro está, desde os primórdios dos tempos, em finanças. Tem muitas áreas que despontam, vão, voltam, mas finanças sempre foi, é e sempre será uma das áreas mais rentáveis em termos de lucratividade do planeta. Você está mexendo com dinheiro na fonte. O segundo pilar da nossa faculdade é o duplo diploma. Você tem um diploma no Brasil e outro nos Estados Unidos. Por que é importante ter 2 diplomas? Estudar no exterior pode aumentar salários em até 50%. Nômades digitais do mundo já somam 35 milhões. Cuba vive maior êxodo desde a Revolução. Então, por que eu coloquei isso? Porque Cuba vive num grande desafio para quem mora lá. Então, essas pessoas, elas conseguem sair de lá e trabalhar em outro lugar. Então, quando você tem um duplo diploma, você tem essa liberdade. Então, você tem acesso a uma carreira internacional, você fica blindado de incertezas quanto ao futuro do país e os salários são mais altos em dólar. A nossa parceria é a parceria com a GTU, como eu mostrei para vocês, que é uma universidade com sede em Orlando. Ela tem um foco em negócio e tecnologia e você tem aulas com professores das melhores universidades americanas, como eu já mencionei. Como que funciona a dupla graduação? Então imagina assim, na graduação da Hub você vai ter 3.200 horas de conteúdo. Você tem noção do que é 3.200 horas? Se você ficasse o dia inteiro estudando, você estudaria 24 horas num dia. 24 horas um dia inteiro sem dormir, sem comer, sem fazer nada. A gente está falando de 3.200 horas. É muita coisa, ou seja, é conhecimento suficiente para transformar completamente a sua vida. Transformar a sua vida de cabeça para baixo. Na graduação da Hub você vai ter 3.200 horas de conteúdo. Na GTU você vai ter um complemento de 800 horas de aulas e atividades. 3.200 mais um complemento de 800 horas. Você então vai ter diplomas americano e brasileiro simultaneamente. Só que as aulas, elas vão ser em inglês, obviamente, porém você vai ter transcrição em português. Então não se preocupa, porque a gente vai pegar você pela mão e vai te ajudar até você completar a graduação. E você tem flexibilidade, porque você pode fazer a graduação da Hub, que são as 3.200 horas, ou você pode fazer a graduação da Hub mais a GTU, onde você vai ganhar mais 800 horas de conteúdo para ter essa dupla certificação, poder chegar nos Estados Unidos e mostrar que tem um diploma reconhecido, ou aqui no Brasil você mostrar que você tem um diploma reconhecido nos Estados Unidos. Agora, e se você não domina inglês? Eu falei que eu vou ajudar vocês, mas como que a gente vai ajudar vocês? Primeiro, todas as aulas vão ter transcrição. A gente não pode dublar a aula. As aulas são em inglês. Mas elas vão ter transcrição. E além da transcrição de todas as aulas, vocês vão ter as provas em português, vocês vão ter os exercícios em português e os materiais complementares também em português. Tá? E junto disso, você ainda vai ganhar cursos de inglês. Então olha só que legal. Os cursos vão ficar disponíveis durante 4 anos para você. Tem curso para todos os níveis, para o básico, para o intermediário e para o avançado. E esses cursos, eles são focados nos negócios. Então, claro que você vai aprender sobre tudo, mas o foco desse curso de inglês é sobre negócios e finanças, para que você tenha uma aplicação para... A gente aqui funciona assim. A nossa graduação é sempre prática, é focada nos negócios, no dia a dia, você crescer. A ideia não é dispersar conteúdo e conhecimento. E, além disso, inglês é um diferencial enorme no Brasil. Segundo a British Council, 5% dos brasileiros falam inglês e só 1% tem fluência. Só que tem muita vantagem você ter um diploma no exterior.
Você tem salários até 50% maiores, segundo a pesquisa da BMI, um currículo que brilha para os recrutadores, porque eles vão ver que você tem uma dupla certificação em fala inglês. Você tem apoio para terminar a faculdade fluente em inglês. Cara, isso daqui é muito bom. E os brasileiros fluentes em inglês conseguem ganhar um salário mais que o dobro no início da carreira. Então isso daqui também te ajuda. A gente está pensando em tudo, gente, para você trabalhar, ganhar dinheiro e realmente deslanchar uma carreira no mercado financeiro. Terceiro pilar nosso, professores de Harvard, Columbia, INSPER e BMEC. Professores de faculdades e instituições renomadas. Onde que a gente recruta os nossos professores? Aqui, ó. INSPER, IBMEC, GV, FIA e outras renomadas instituições. Onde a GTU recruta os professores? Columbia, Dartmouth, Harvard, Babson College, Davidson College, faculdades impressionantes. Então você junta essas duas coisas e você tem algo muito poderoso, tá? Esses professores, eles trabalham em universidades que a gente chama lá nos Estados Unidos de Ivy League. Então quando a gente fala de Harvard, etc., elas compõem essa Ivy League, que é como se fosse a liga das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, com quem que você vai aprender? Aqui estão alguns exemplos. Você tem o Michael Sandel, professor de Harvard, tem o Morgan Housel, que é o autor do livro best-seller Psicologia Financeira, o Aaron Ross, autor best-seller de vendas, o Sean Ellis, e mais de 50 professores. Tá? Assim, você tem acesso a muita gente boa, icônica e reconhecida no mundo. Tá? E você tem acesso a muitos outros que também são muito pesados nos negócios, economia e finanças. Você vai aprender com os melhores, você vai sair daqui como um dos melhores e um dia que você volte para dar aula também na nossa universidade, quando você tiver realizado grandes feitos. A gente faz muita pesquisa, né? Então, você vai fazer uma aula, você vai dar uma nota para a aula. Você vai estudar, você vai avaliar o professor, vai avaliar o material didático, você vai dizer se está bom, se está ruim. E basta um professor não ir bem numa avaliação que a gente troca ele imediatamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas disciplinas de pós-graduação que a gente tem. Então, por exemplo, aula de liberalismo com Hélio Beltrão. A gente tem nota de conteúdo, a nota para o professor, nota para a apostila, nota para o fórum e a nota geral dele. 4,79 de 5, foi bem avaliado. Aí tem aqui, ó, Paulo Guedes, nota 4,77. Diogo, nota 4,73. Então a gente avalia, ó, uma estrela, quantas pessoas deram uma estrela, quantas deram duas, quantas deram 3, 5, quantos não responderam. Aí taxa de aprovação, ó, 98% de aprovação, 95, 97. Quando alguém recebe uma nota ruim, imediatamente a gente vai substituir esse professor, vai contratar um professor bom, vai procurar os melhores do mercado. Mas é muito raro isso acontecer, porque os alunos geralmente dão notas boas para os nossos professores. Eu lembro de na minha faculdade e também na minha escola, eu tenho muitos professores que eu odiava, assim. Eu achava que eles eram horríveis, não sabiam falar, ou não ensinavam direito, ou, sei lá, tinha alguma coisa que eu achava muito ruim ali para o meu aprendizado, né? Não agregava de alguma forma e eu tinha que passar numa prova que eu tinha que decorar alguma coisa que nem fazia sentido. Se fosse na nossa faculdade e fosse um sentimento generalizado, esse professor seria trocado imediatamente. Imediatamente. É assim que a gente pensa aqui na nossa faculdade. E a gente olhando para as faculdades presenciais, né, que geralmente tem uma mensalidade de 5 mil ou 10 mil por mês, elas não conseguem trazer professores de Harvard ou Columbia para você. E além disso, elas não têm o nosso rigor de desligar rapidamente os professores mal avaliados. O nosso quarto pilar é estágio ou trabalho para XP, Portfel e Serafim. Aqui você tem um plano de carreira. Tá? Na Hub você não vai só estudar. A Hub ela não é uma faculdade como as outras, porque você vai ser convidado para trabalhar no nosso ecossistema. Obviamente, tem algumas regrinhas. Vai precisar estudar, se dedicar. A gente não vai contratar qualquer um, mas a gente vai te convidar se você se enquadrar nessas regrinhas. Porque a gente tem um plano de carreira para você. Não é te vender um curso, você estudar e pronto, acabou. Eu quero que você trabalhe, ganhe dinheiro e, por que não, a gente ganhar dinheiro junto. Você vai ser convidado a atuar como estagiário de planejamento financeiro na Serafim ou assessor de investimentos na XP ou consultor de investimentos na Portfel. Todas essas empresas têm ligação com o Grupo Primo.
ou são nossas ou são nossos sócios. Então você tem esse convite garantido. Desde que você se enquadre nessas regrinhas, obviamente, e seja um bom aluno, se esforce e empenhe. Então, primeiro convite, estágio como planejador financeiro. Aqui você vai ter aulas sobre planejamento financeiro pessoal no segundo semestre da graduação. Você também vai ter acesso a um aplicativo de planejamento financeiro por 6 meses, que é o Dash Plan. A ideia é que você possa fazer o planejamento financeiro para você e para sua família na prática, durante esse período para você ir pegando o jeito. E já no primeiro ano da sua faculdade, você vai ser preparado para atuar como planejador financeiro. Lembra? Ensino prático. E por que você vai se preparar no primeiro ano? Porque no segundo, a gente já vai te convidar para fazer estágio conosco numa empresa de planejamento financeiro. Como que funciona então? Segundo ano da faculdade, a gente vai fazer um convite para dezenas de alunos. Na Serafim, que é parceira de planejamento financeiro do Grupo Primo, você vai poder fazer estágio remoto, trabalhando da sua casa ou em qualquer lugar do Brasil. E você vai ajudar planejadores que já são experientes e você pode se tornar um deles se você vier se destacar. Tiago, mas é uma boa profissão? Ganha dinheiro um planejador financeiro? Um planejador financeiro ganha algo como metade da receita gerada pelos clientes. E essa receita pode chegar a mais ou menos R$10.000 por mês depois de um ano. Se você olhar para o seu pai, pergunta, pai, quando você começou a trabalhar? Terminou um ano de trabalho, quanto você ganhava? 2 anos, quanto você ganhava? É difícil chegar nesse número. Então imagina que aqui eu tenho, nessa barra laranja, novos clientes. E aqui eu tenho a remuneração do planejador. Então, primeiro mês trabalhando, você não vendeu nada. Segundo mês, você tem 2 clientes. Você está ganhando R$400 por mês. Terceiro mês, 4 clientes, está ganhando R$1.200 por mês. Depois, mais 5 clientes, R$2.200 por mês. Se você captar 5 clientes por mês e o Grupo Primo ele te ajuda em tudo isso, você chegaria aqui em 12 meses ganhando R$10.200 por mês, só que tem planejadores que já escalaram, já extrapolaram isso e ganham muito mais. Mas é só para te dar um norte de que, cara, tem gente fazendo às vezes 5 anos de faculdade para sair de lá e ganhar R$2.000. Agora imagina você, no segundo ano da faculdade, começar a escalar, projetar e sair da faculdade talvez ganhando mais do que R$10.000. Caramba! É garantido? Não é garantido. É factível? É muito factível. Tem gente ganhando muito mais em muito menos tempo seguindo esse processo aqui. Segundo convite, assessor de investimentos na XP. Tá? Não é que você não possa ser assessor de investimentos em outra plataforma, mas na XP você vai receber esse convite aqui. Tá? Toda a nossa graduação foi pensada para você se tornar especialista de investimentos. A gente vai ter aula sobre ação, renda fixa, fundo imobiliário, derivativos, criptos, asset allocation. Você vai ser tão bem preparado para montar carteiras de investimento que você vai poder fazer isso para você ou para outras pessoas também. E o Brasil tem mais ou menos 50 mil pessoas trabalhando com distribuição de investimentos em bancos, corretoras e assessores. Isso mostra que tem muito espaço para crescer, mas ao mesmo tempo também já foi validado, o que é seguro para você. Eu, Thiago, eu fui assessor de investimentos durante 7 anos. 7 anos. Antes de eu entrar na internet, antes de eu produzir conteúdo na internet, eu fui assessor por 7 anos. E por que é interessante um convite da XP? Porque a XP é o maior recrutador do Brasil na área de investimentos. Ela tem cerca de 20 mil assessores de investimentos. Como que funciona então na prática? Primeiro, a partir do 4º ano, a gente vai te dar acesso aos recrutadores da rede de escritórios da XP. Você vai responder um questionário e eles podem te chamar para uma posição que se adeque ao seu perfil. Nos mais de 400 escritórios de assessoria de investimentos espalhados pelo Brasil ou remoto. E um bom assessor vai ajudar os clientes a montar carteiras de investimento sob medida, ok? E se você virar assessor de investimentos, é provável que você esteja ganhando 15 ou 20 mil reais daqui a 5 anos. A média de ganhos de um assessor da XP, alguns anos atrás, ela foi publicada e era uma média de ganhos bem relevante num prazo mais curto do que esse. Por isso que eu digo que é factível isso aqui acontecer e eu fui um assessor por 7 anos. E eu ganhei muito mais que isso, tá? Muito mais que isso. Só que eu não tive essa preparação que vocês vão ter. Terceiro convite,
é um convite para ser consultor de investimentos na Portfel. A Portfel, ela é uma consultoria de investimentos, só que o modelo de consultoria ainda é um negócio novo no Brasil. E eu, Thiago Nigro, acredito que vai ser o modelo vencedor no Brasil, assim como está se provando em vários outros países do mundo, porque é um modelo mais transparente, mais alinhado com o cliente. Aqui você também monta carteiras de investimentos para o seu cliente, mas não tem conflito de interesse, porque você é pago pelo cliente. Você não vai ganhar comissão, perfeito? E aqui você ganha metade da receita que você consegue gerar. Thiago, quanto que ganha um consultor de investimentos? Bom, isso aqui são dados reais da Portfel, que é a nossa consultoria de investimentos. Um consultor nosso em 3 meses ganha na média R$ 1.650. Em 12 meses ele está ganhando R$ 4.991. Veja que já é um dinheiro respeitável, tá? Em 12 meses está ganhando R$ 5.000, é respeitável. Agora, a beleza dessa profissão é o quanto ela escala. Porque olha só, em 24 meses, R$ 15.000 por mês. Isso é a média que ganham os nossos consultores de investimentos aqui. Então, o consultor consegue enriquecer o cliente e ele consegue enriquecer. E a gente, o Grupo Primo, consegue, além de impulsionar esse movimento, também participar desse crescimento. Pra você ter noção, a Portfel hoje tem mais de 6 bilhões de reais e 400 consultores, só que esse número é um número que ele fica desatualizado todo mês. Mês passado, a gente captou 500 milhões de reais. Mês anterior, captamos 500 milhões de reais. Então, esse é um número que está crescendo muito. É muito factível que a gente tenha 10 bilhões, 30 bilhões, 60 bilhões, 100 bilhões de reais num prazo médio, digamos assim. Como funciona o convite para atuar como consultor da Portfel? Você vai receber esse convite depois que você for formado. Por quê? Você precisa ter graduação completa. Como que funciona? Basta você concluir a nossa graduação, passar uma prova e fazer o treinamento da Portfel para começar a atuar. Você pode trabalhar remotamente, de casa ou de qualquer lugar do Brasil. E a expectativa é ganhar uma ótima remuneração para ajudar os clientes a conquistar os sonhos. A gente confia tanto na qualidade dos nossos alunos, de vocês, da qualidade que vocês terão ao serem formados, que a gente mesmo vai contratar vocês. Essa é a nossa ideia. Então, eu te pergunto, você conhece alguma faculdade que faz isso? Caraca, a gente confia tanto no nosso treinamento, tanto no nosso modelo de negócio, que a gente vai contratar os nossos próprios alunos. Isso daqui é muito incrível, é muito incrível. Isso demonstra o quanto a gente acredita no que a gente faz. E essas 3 oportunidades no ecossistema devem permitir que você ganhe pelo menos 10 mil a 20 mil reais por mês, depois de 2 ou 3 anos de trabalho. Não tem investimento melhor do que fazer a nossa graduação. Para pensar. O quinto pilar são cursos para você tirar a sua certificação e poder atuar no mercado financeiro. Porque quando você vai trabalhar no mercado financeiro, você precisa tirar certificações. CEA para ser um consultor de investimentos, CFG para ser um gestor de fundos, Ancord para ser um assessor de investimentos, CNPI para ser um analista de investimentos, PQO para ser um broker de corretora, CPA 20 para ser um bancário. Só que todos os alunos da Hub, vocês têm acesso a escolher um dos preparatórios para algum desses caminhos. Ah, Thiago, eu vou querer ser consultor de investimentos. Ok, você vai ganhar o preparatório do CEA. Thiago, eu vou querer trabalhar com seguros. Ok, você vai ganhar o preparatório da SUSEP. Está incluso já na sua mensalidade. E além do curso gratuito que vocês vão receber, todos os nossos alunos podem comprar qualquer outra dessas formações, se vocês quiserem posteriormente, com 50% de desconto em qualquer preparatório da Top Invest. Por que a gente consegue oferecer isso para vocês? Porque a Top Invest é uma empresa do Grupo Primo. Então a gente tem essa sinergia que é muito proveitosa para vocês. E além de tudo, você ainda vai ter acesso a muitos cursos bônus, tá? Então você vai ter matemática, português, introdução, EAD, Excel básico, para uma questão de nivelamento. O nosso foco não é português, mas ter um nivelamento básico, tá? Dependendo de onde você vem, então você não precisa se preocupar. Matemática, cara, tem um nivelamento básico, ok? Você vai ter um curso de alta performance nos estudos. A gente quer só aluno performando em alta aqui. A gente tem aulas que ensinam a construir um LinkedIn atrativo, curso preparatório para entrevistas de emprego e você pode
pedir outros cursos bônus. Se fizer sentido, a gente vai preparar para vocês, porque a gente tem esse feedback real time com os nossos alunos, tá? Sexto pilar importante, eventos presenciais com os maiores nomes do mercado financeiro e do empreendedorismo. Esses daqui são alguns exemplos, né? A nossa primeira turma de graduação no Teatro Santander, a gente teve um evento recente, né? Ali, ó, comigo ali no palco, Paulo Guedes aqui, então foi super bacana esse evento. A gente tem outros eventos realizados aqui pela Hub. Então aqui é o Washington Oliveto, o maior nome de marketing no Brasil. Tem o Luiz Barsi, o grandiosíssimo investidor, Flávio Augusto. Então a gente tem um hall de eventos muito interessantes. Qual que é o nosso compromisso? Fazer com que as próximas turmas de graduação tenham eventos tão bons ou melhores quanto os que a gente já fez no passado. Então imagina você sentar de frente para o Luiz Barsi e você poder fazer uma pergunta para ele e ele te dar uma mentoria ali, um direcionamento. Quanto que vale um conselho de alguém que não só passou pelo que você passou, como chegou mais longe do que qualquer pessoa que você já conheceu? Falar com ele, falar com o Flávio Augusto, comigo, não tem preço isso aqui. Não tem preço, é um conselho que muda a sua vida. Além disso, a gente tem visitas às principais instituições financeiras que você vai poder trabalhar um dia. A turma 1 da graduação visitou a sede da B3 no primeiro semestre, por exemplo. E em breve eles vão visitar o Grupo Primo e outras empresas também. Então isso aqui é muito importante e vale muito. Lembrando, os alunos que se matriculam primeiro têm prioridade na distribuição das vagas nos eventos presenciais, porque a gente tem um acesso limitado. Ok? Sétimo pilar, networking garantido. Além dos eventos presenciais, a nossa graduação ela vai ter um grupo de Telegram. Ali dentro você vai poder trocar impressões sobre o curso, o mercado financeiro, vocês vão poder se ajudar nas disciplinas, vocês vão compartilhar vagas e oportunidades de emprego e vocês vão criar laços também. E esses laços, eles são tão profundos que já teve gente que casou. Casou aqui através da Hub. A Liliane e o Leandro, da turma 2 do MBA do Barsi, se conheceram no curso, se casaram e hoje são pais de gêmeos. Olha que interessante. O nosso oitavo pilar são aplicativos e tecnologias para facilitar o aprendizado. Então você tem aqui uma inteligência artificial que procura vagas de empregos. Então você vai ter acesso a uma ferramenta que vai vasculhar a internet atrás de vagas. Você sobe o seu currículo nesse aplicativo e aí você tem vagas mapeadas, né? Então isso aqui vai ajudar você nessa busca. Além disso, a gente tem também uma competição saudável, né? A gente fomenta muito essa competição porque essa é a vida real, mas a gente te incentiva e te ajuda porque a gente quer também que você participe da prática de tudo que você está aprendendo. Então você vai ter um torneio de alunos com um simulador de bolsa, onde a gente vai promover um campeonato para que vocês compitam entre si, buscando ver quem é o melhor investidor. Você vai poder simular você comprando e vendendo ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. E o aluno mais bem colocado no ranking, ele vai ser convidado a conhecer o Grupo Primo aqui de uma forma especial. Além disso, você também vai ter um aplicativo de planejamento financeiro pessoal, onde você vai usando o Dash Plan, que é essa ferramenta, você vai poder mostrar, né, você vai poder ter acesso a quanto cada pessoa precisa poupar para alcançar os seus sonhos financeiros. Então você vai poder usar isso para a sua vida e também vai poder usar isso com as pessoas da sua família, tá? Porque esse aplicativo, como ele sincroniza tudo, ele vai ajudar você a fazer todo esse mapeamento e aplicar na prática tudo o que você está aprendendo. Você também vai ter acesso à FinClass, que é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, e vai ter acesso no seu celular. Aulas do Howard Marks, Paulo Guedes, Gustavo Cerbasi, Benchimol, Pedro Malan e outros grandes nomes do mercado financeiro. Tá? O nosso nono pilar é que a nossa graduação ela é quase 100% digital. 100% digital e acessível a todos os alunos do Brasil. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente não pode fazer uma graduação 100% digital, porque o MEC exige que tenha pelo menos uma prova presencial por semestre. E já que você vai ter que vir para São Paulo para fazer essa prova semestral, a gente aproveita e marca palestras com empresários ou especialistas financeiros, promovendo visitas também a empresas na mesma semana da prova, para que você, nosso aluno, possa não só ir fazer a prova, mas possa também se desenvolver. Isso daqui é um dos nossos eventos aqui com especialistas financeiros.
ok? E o 10º pilar é que essa é uma graduação premium, com um ticket que cabe no seu bolso. Então a gente quer entregar um valor impressionante para você, mas que ao mesmo tempo caiba no seu bolso. Porque geralmente você tem ou algo que é muito barato e ruim, ou algo que é muito caro e bom. Mas você não tem algo que é muito incrível e que ao mesmo tempo caiba no seu bolso, que tem acesso. A nossa faculdade é nota 5 na avaliação do MEC. Então ela é muito bem avaliada, certo? E eu vou te mostrar o que os nossos alunos falam da nossa faculdade. Olha só alguns dos depoimentos que a gente pegou nesse último evento que a gente fez. Logo no primeiro semestre eu fui convidada para estagiar com a faculdade, vou começar agora mês que vem. Para mim foi uma grande oportunidade porque já de cara estar inserida nesse mercado, dentro de uma empresa tão grande, tão prestigiada. E eu saí do ensino médio, não sabia o que eu queria fazer da vida, mas sabia que queria trabalhar com essa área de economia. E eu vi uma grande oportunidade em relação a isso por conta da possibilidade de fazer o curso à distância, com eventos presenciais como esse que a gente está participando hoje, que assim, ganhou meu coração. A possibilidade de conhecer os meus colegas, de conhecer o Thiago, o Paulo Guedes, foi tudo incrível e está sendo ainda. Eu entendo que a faculdade tem essa importância na minha vida e, acima de tudo, me proporcionou a dar meu primeiro passo no mercado. E eu decidi em menos de um mês mudar de país, eu troquei a minha vida de novo para São Paulo só por essa faculdade. Bom, há 2 anos atrás eu estava fazendo faculdade de medicina na Argentina e depois de ter visto uma publicação do Thiago Nigro, e eu sempre fui fanática pelo mundo das finanças, eu acabei mudando todo o meu trajeto de vida e em menos de um mês eu comprei a passagem, falei, vou voltar para o Brasil e é isso, eu vou apostar nessa faculdade porque ela pode me entregar o que nenhuma outra faculdade que eu tinha em vista no Brasil poderia me entregar. Então eu optei por essa escolha e até agora tem sido a melhor coisa que eu tenho feito. Bom, meu nome é Anderson, sou do Rio de Janeiro, tenho 51 anos de idade. Aí você vê, né? 51 de idade, o que eu estou fazendo aqui numa nova graduação? E me vi num dilema. O que eu vou fazer daqui a 4 anos? Que é a minha perspectiva de aposentadoria. E aí começa a procurar alguma coisa aqui, outra coisa ali, até que apareceu a oportunidade de continuar no mercado financeiro. Então, por que não começar uma nova graduação? E aí estou eu aqui dentro da faculdade, conhecendo novos mundos, uma galera completamente comprometida, nova, e que está me trazendo um gás que eu já não tinha há muito tempo. E assim, a vontade de querer estudar de novo, que era o que eu já estava procurando há algum tempo. O evento está sendo maravilhoso, estou gostando bastante de como o Primo falou, das experiências que ele deu para a gente, de como a gente pôde aprender um pouco mais sobre. Também da inteligência do Paulo Guedes, o cara é um gênio, é muito interessante. E aí você pode procurar por aí. Não tem nada no Brasil parecido com o nosso curso de graduação em administração. Até porque outras graduações de administração que não oferecem tudo que a gente vai te entregar, chegam a cobrar isso, né? A gente ocultou os nomes, mas tem faculdade cobrando 11.500 por mês, 7.300 por mês, 6.100 por mês. São faculdades boas, tá? A ideia não é falar que elas são ruins porque elas não são, elas são boas. Mas a gente oferece mais do que elas oferecem por um preço muito mais acessível, tá? E você olha para grandes universidades americanas que cobram R$25 mil por mês. Então, a ideia é que a gente tenha uma proposta muito mais acessível para vocês. Eu sempre quis fazer uma graduação que pudesse impactar muito mais pessoas. Eu sempre quis. E só aqui você tem isso tudo que eu vou te falar. Então presta atenção aqui, ó. Na nossa graduação você tem um diploma de graduação em administração da Hub, que é a nota máxima no MEC. Você tem um diploma de graduação em Digital Business nos Estados Unidos. Você vai ser preparado para trabalhar no mercado financeiro ou para empreender. Você vai ter aula com professores de Harvard, Columbia e outras grandes escolas. Você vai ter um estágio de planejador financeiro na Serafim, ou um convite pelo menos. Você vai ter um convênio para atuar como consultor na Portfel ou assessor na XP, você vai ser convidado. E você tem cursos preparatórios para tirar sua certificação em finanças. Além disso, você tem eventos presenciais e visitas às empresas do mercado financeiro. Você tem cursos de inglês para todos os níveis, ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar com empregos, comunidade de alunos no Telegram, torneio de alunos em aplicativo que simula investimentos, aplicativo de planejamento financeiro pessoal, assinatura da FinClass
e diversos cursos bônus ou de nivelamento. E nem se você quiser pagar 10 mil por mês, você vai achar outra faculdade que te entregue tudo isso. Nem se você pagar 10 mil por mês. O nosso plano inicial era cobrar R$ 1.665 por mês. Qual que é o problema? Eu achei que ainda não era acessível o suficiente. Qual que seria a solução então aqui? A solução seria dar uma bolsa parcial para todos os alunos. Quanto então que vai custar a nossa graduação? Você tem duas opções. Opção 1, R$ 799 por mês. Então, ao invés de R$ 1.665, R$ 799 por mês, para ter acesso a tudo isso que eu acabei de mostrar. Então, aqui a gente tem um desconto de 52%. Ou, se você quiser a dupla certificação, onde você vai ter a graduação tanto no Brasil quanto no exterior, ou seja, você vai adicionar a graduação da GTU, você vai pagar uma mensalidade de R$ 1.099 por mês. Então, você pode investir R$ 799 por mês ou R$ 1.099 por mês, dependendo da sua necessidade. É um preço extremamente acessível e muito barato, perto da transformação e do que você vai receber nessa graduação. Como que você vai se inscrever aqui? A gente só tem 500 vagas por turma, ok? São 500 vagas por turma. E as vagas, elas sempre já estão acabando, porque a lista de espera é gigantesca. Imagina só, todas as turmas, elas geralmente são lotadas, tem muita gente precisando disso e querendo isso de fato. E tem duas formas de você ingressar nessa graduação. Então eu quero que você preste atenção aqui. Quais são as duas formas de você ingressar? Primeiro, nota do Enem. Segundo, vestibular online. Quando a gente fala do Enem, o Enem ele é só para quem fez Enem a partir de 2019 e tirou nota superior a 500. Nesse caso, você tem uma taxa de inscrição de R$ 100. No vestibular online, como que é a prova? É uma redação e questões de raciocínio lógico. Então não é decoreba. Não adianta pegar e decorar, não. É raciocínio lógico e redação. Aqui, taxa de inscrição é R$ 100 também. Atenção aqui, início das aulas, fevereiro. Prazo para inscrições, janeiro. Agora, quais são as vantagens para os primeiros inscritos no processo seletivo? Você vai ter preferência para participar dos eventos presenciais e você vai sentir falta disso se você não tiver sido um dos primeiros, então se antecipe. E segundo, você vai ter preferência para ser convidado para trabalhar ou na Serafim, ou na XP, ou na Portfel. E olha só, não se esqueça. Primeiro, são só 500 vagas e a gente teve mais de 2.500 candidatos na primeira turma. Quem demorou para se inscrever ficou sem vaga. Segundo, não adianta depois reclamar, corre para não ficar de fora. Matricule-se agora no nosso processo seletivo e em 10 anos você vai ser o mais bem-sucedido entre os seus amigos. Acredite em mim. É isso que vai acontecer com você. Então agora fica o meu convite, participe do processo seletivo, seja bem-vindo a esse projeto transformador e conta comigo ao longo da sua mudança. Tenho certeza que ao longo da história a gente vai ver muitos de vocês em grandes posições de liderança no Brasil, em posições de destaque, e eu quero fazer parte disso. Grande abraço, obrigado por confiar na gente e até lá.